Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abaixa aí, Elisada, por favor. Pode abaixar. Chegado muito a fundo musical, não. Os irmãos poderem sentar, amém? Glória a Deus. Queridos, nós enaltecemos a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em sua casa para louvarmos e exaltarmos o seu santo nome. Louvamos a Deus por tudo quanto o Senhor Ele tem feito e por tudo que Ele há de fazer em nossa vida, amém? Amém. Quantos vieram ouvir a voz de Deus, dêem glória a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: Deus tem uma palavra para você, amém? Livro do Êxodo, Êxodo capítulo de número 3. Êxodo capítulo de número 3 e o versículo de número 11. Quem não achou é só olhar para o telão, né? Êxodo capítulo 3, versículo 11, diz assim: Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, a história de Moisés, do seu nascimento de Israel, é bastante conhecida dos amados irmãos. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que ficara no Egito, aonde José fora governador, os seus filhos e os filhos de seus filhos ali permaneceram. E a Bíblia diz que Israel no Egito se multiplicava, os hebreus se multiplicavam de forma espantosa, ao ponto que alguns homens chegou até ao faraó do Egito e disse: olha, faraó, esse povo está crescendo de maneira assustosa, assombrosa. Esse povo se multiplicou demais. E é bem certo que os jovens têm força, e se eles cismar de fazer um exército, o exército deles será imbatível, pois os homens hebreus são mais fortes que os nossos. E a Bíblia diz que Faraó começa a colocar um jugo sobre os hebreus e dá-lhe uma ordenância de matar todo filho homem que nascesse, com o intuito de exterminar aquele povo e dizer que aquele povo só servia para ser servos. Porém, a Bíblia fala que Deus, Ele tinha uma promessa para aquele povo que outrora tinha feito ao amigo Abraão, ao seu amigo Abraão.
E a Bíblia vai dizer que Deus permite uma criança nascer, permite que a mesma se crie no palácio de Faraó e tenha em seu dedo o anel de um rei ou de um príncipe, e que fora conhecida ou conhecido como um príncipe do Egito, um dos príncipes do Egito. Mas a Bíblia diz que Deus terá para ele um caminho trilhado, e aquele homem cujo nome era Moisés, ele um certo dia vê um egípcio batendo em um hebreu, e ele mata o egípcio, e a Bíblia diz que ele foge errante pelo deserto. Porém, Deus guia os seus caminhos, Deus guia os seus passos. A Bíblia diz que ele chega na terra de Midian, a Bíblia diz que ele casa-se com a filha de Jetro, e a Bíblia diz que o seu sogro lhe dá um trabalho esse que era ser pastor de ovelha, e ele, como um pastor, procurava os melhores pastos para a sua ovelha, procurava a melhor alimentação para suas ovelhas, para logo bem uma ovelha alimentada, ela ter uma lã bonita, ela ter gordura e ela ter carne, e é necessário pastos verdejantes. E Moisés, pastoreando, ele olhava para o monte que estava verdíssimo. Ele crescera no Egito, conhecera tudo do Egito, todos os seus costumes. E Moisés olha e vê um monte verde e observa que ninguém vai para aquele monte. Era o Monte Horebe, que era titulado o Monte de Deus. Nenhum pastor daquela época se atrevia a subir com o seu rebanho no Monte Horebe, porque eles diziam: aquele monte é de Deus, e tudo que tem naquele monte pertence a Deus. Porém Moisés vê, aleluia, aleluia, aquele monte cheio, aleluia, de pasto para a sua ovelha, e ele diz: olha, o melhor pasto está ali, então eu vou lá com as minhas ovelhas. Moisés não quer saber se tem um Deus que é dono do monte, ele quer alimentar as ovelhas para futuramente ter uma boa lã, para futuramente ter uma ovelha gorda, robusta. O texto diz que ele vai, e as ovelhas estão a se alimentar, e é um dia normal como outro dia, em um pensamento de Moisés. Mas a Bíblia diz que quando Moisés, ele começa a olhar direito, ele vê uma sarça, que a Bíblia diz que ela ardia em fogo, porém o fogo não queimava e não consumia aquela sarça. Moisés sabia que era normal devido à temperatura, a sarça pega fogo e logo o fogo queimar a sarça e se acabar, ou a sarça se acabar. Porém aquele fogo era de Deus, e nunca que o fogo de Deus ele queima, o fogo de Deus ele arde. A Bíblia diz que a sarça ardia em chama, e quando a sarça está ardendo, Moisés diz: o que é isso que está acontecendo? Eu vou chegar, mas de
perto para olhar e saber o que é que está acontecendo. A Bíblia diz que ele vai chegando até a sarça, e a Bíblia diz que a voz ecoente de Deus, ela soa no Monte Horebe, e diz assim: Moisés, Moisés, aleluia, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu tá, ela tem dono, e o dono é santo. Moisés, tira as alparcas de teu pé, porque este lugar é lugar santo. A Bíblia diz que Deus começou a se revelar a Moisés. Deus disse: está ouvindo essa voz? Moisés disse: eu estou. Porém, Moisés, essa voz, ela é conhecida pelos teus antepassados. Eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, e eu sou Deus de Jacó, e eu me revelo a ti, Moisés, porque eu tenho contemplado, tenho visto a aflição do meu povo, e o seu clamor chegou a mim. Aleluia. Eu quero que você vá até esse povo e diga a esse povo que eu tenho escutado as suas orações, que eu tenho visto a sua angústia. Moisés, vá a Faraó e diga a ele que este povo tem um Deus, e esse povo tem o dono. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus se revela a Moisés como Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e diz: olha, Moisés, quando alguém lá perguntar quem é o Deus que te enviou, é só você falar: eu sou o que sou, me enviou a vós. Deus se revela plenamente a Moisés. Aí a Bíblia diz que Deus diz: olha, Moisés, vai até a Faraó e diz a Faraó que solte o povo, que deixe o povo sair, que esse povo tem uma terra e tem o Deus. O Egito não é a cidade natal desse povo, é a terra que mana leite e mel, é a terra de Canaã. A Bíblia diz que Moisés agora, quando recebe o chamado, a incumbência de Deus na sua vida, de ir até a Faraó, libertar o povo, Moisés vai dar algumas desculpas. Eu separei 4 desculpas que Moisés dá a Deus. A primeira desculpa acabamos de ler. Moisés diz assim: Senhor, quem sou eu para ir até Faraó e dizer a ele que solte os filhos de Israel? Quem sou eu? Moisés disse para ir até a Faraó. Moisés estava dizendo: olha, quem é que sou eu? Aquele é um rei, ele é o maior governo, ele é o maior exército, dele é o maior reino. E quem sou eu? Um fugitivo. Quem sou eu? Um pastor de ovelha. Quem sou eu? Mediante a sociedade, eu não tenho condição de chegar a ele. Quem sou eu, Deus? Primeira desculpa de Moisés foi essa: quem sou eu? Eu não tenho posição alguma diante da sociedade. Deus, o Senhor não está entendendo. Eu sou um pastor de ovelha, um fugitivo. Quem só pode chegar a ele é governadores. Quem só pode chegar a ele é homens da patente, é homens conhecidos, é homens de posição, é comandantes de exército. E quem sou eu, Deus, para ir a ele? Quem sou eu? Não tenho capacidade alguma. Moisés coloca essa desculpa de quem era ele, mas ele esqueceu que quem estava enviando era o eu sou
o que sou. Quantos de nós, irmãos, mediante ao chamado de Deus, colocamos esta desculpa: quem eu sou? Começamos a olhar para nós, a nossa incapacidade, começamos a olhar para a nossa condição e dizemos: quem sou eu para ter esse ministério, para ter essa chamada, para possuir esse dom? Quem sou eu? Aí o Senhor manda te dizer: olha, não coloca desculpa, tu és o escolhido e eu te escolhi para esta obra. Quem sou eu? Mediante a sociedade. Quem sou eu? Eu me lembro de Gideão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor estava debaixo de um carvalho, olhando Gideão. E a Bíblia diz que Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar, onde era lugar de pisa-uva. Ele estava pisando o trigo, ali escondido dos medianitas e amalequitas. Ele estava lá e a Bíblia diz que o anjo se apresentou a ele e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Ele olhou para a sua condição, olhou para o seu povo e disse assim: se o Senhor é conosco, porque tanto mal nos sobreveio, porque tanta aflição, tanta dor e perseguição. Aí a Bíblia diz que o anjo disse assim: Gideão, se alegra, porque o Senhor te escolheu para livrar este povo, aleluia, da opressão dos medianitas. A Bíblia diz que quando o anjo diz isso, ele diz: Senhor, eu não, quem sou eu? A minha família é a menor, a minha família é a mais pobre, eu não tenho condição. Ei, irmão, não coloca desculpa na chamada. Deus não quer saber da tua conta no banco, Deus não quer saber do que tu tem ou quanto tem. Ele quer te usar. Não dê desculpa ao chamado de Deus. Oh, glória. O decamanto do que nasce, eu estou sentindo a presença de calabra, remium de pichom de cássia. Eu estou sentindo o Espírito está aqui. O Espírito de Deus está dizendo: eu tenho uma obra na tua vida. Aleluia. Oh, minaço, micamanácia, racalabarassúria. Ele não escolhe olhando a tua condição financeira. Ele não escolhe, aleluia, olhando o teu grau de escolaridade, se está na faculdade, se é semi-analfabeto. Ele está dizendo: eu quero te usar, eu quero te usar. Aceita o chamado de Deus. Oh, glória. Ai, me chos do que na forga no que me névia. Eu estou sentindo a presença na covo no te negaça. A presença de Deus está aqui. Você deu desculpa até hoje. Você deu desculpa até hoje. Eu vejo o anjo de Deus aqui e ele vai te visgar na cama núbrica na Arábia. Aleluia. Eu não tenho condição diante da sociedade. Eu não tenho posição. Eu não tenho. Tem pessoas que estão dizendo: eu não tenho condição alguma. O óleo não desceu. Ai, bicamanto do candará. Eu sou menor na hierarquia eclesiástica. Deus está dizendo: não me importa. Eu quero te usar para fazer a diferença. Eu quero te usar na terra. Para de dar desculpa. Aceita o ministério de Deus na tua vida. Segunda desculpa que Moisés deu foi essa: Senhor, capítulo 4. Senhor, quando eles ouvirem
a minha voz e aquilo que eu vou pregar, eles não vão crerem, não vão crer. Então é melhor esquecer. Quando ele olhar quem está pregando e dizendo que foi Deus que enviou, vai ver que sou eu. Não vão acreditar na minha pregação, não vão acreditar na minha palavra. Eles viram matando, escondendo. Eles conhecem a minha história, eles conhecem o meu passado. Eles não vão crer naquilo que sair da minha boca. Moisés dá mais uma desculpa para não aceitar a chamada de Deus. Não vão crer, porque eles conhecem a minha história. Aleluia. Deus te chamou como um profeta, Deus te chamou para pregar, aleluia, para converter com Ele, convencer com Ele. A sua incumbência é entregar, é falar. Deus disse a Ezequiel, que ouçam ou deixem de ouvir, que atente ou não atente, mas o importante é que você fale, que você pregue e aceite a chamada. Tem pessoas assim como Moisés, que está dizendo, não vai dar, porque Ciclano, Beltrano, Florzinha, Margarida, Joana, conhece a minha história do passado. Não vamos acreditar, quando olhar e dizer é ele, é ela, não vamos acreditar, mas Deus está dizendo, o teu passado já está no mar do esquecimento, e não tem demônio algum que vai pescar no mar do esquecimento, porque está atrás do trono de Deus. O teu passado não interessa. Quem sabe você está olhando para ele e está dizendo, está impuro demais, é muito erro. Não dá, o Senhor está dizendo, olha, se eu tiver que pegar um anjo, pegar um Atenas, voar na tua boca, tocar com Atenas, eu vou fazer, mas você tem que fazer a minha vontade sobre a terra. Aleluia, aleluia. Aí a Bíblia diz que a terceira desculpa foi essa. Ele disse assim, Senhor, não dá para mim ir, porque eu sou um homem de língua pesada. O Senhor nunca viu eu falando. Eu sou um homem que não sei vernacular bem. O meu vernáculo linguístico não é perfeito. Eu não sei me expressar em público. A minha oratória não é bela. Olha a desculpa dele. Eu não sei falar. Não dá, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha, Deus. Não dá. Aí Deus disse, Moisés, quem é que fez a boca do homem? Sabe o que Deus estava dizendo? Não adianta fugir, Moisés. Quem fez a boca do homem fui eu, a língua do homem fui eu. Deus, se quiser, Deus enrola, desenrola. Ele é Deus, é Senhor soberano. Não adianta você botar pretexto para tentar fugir da obra que Deus tem na tua vida. Aleluia. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Jeremias e disse, Jeremias, eu te escolhi desde do ventre e te ungi como profeta. Ele disse, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Deus disse, Jeremias, não coloque desculpa nenhuma, porque eu vou te usar aonde você chegar. Aleluia, aleluia. Qual é a tua desculpa para fazer a obra de Deus? Qual é a tua desculpa
para cumprir com a chamada que Deus tem na tua vida? Será que é a de Moisés? Eu sou pesado, não sei falar, não sei me expressar. Será que é, aleluia, a de Jeremias? Eu sou criança, não entendo nada, não conheço nada. Deus está dizendo: não tem saída, é a minha vontade, eu vou te usar na terra. Irmãos, e quando Deus quer usar, irmãos, a Bíblia diz que Ele faz e desfaz. Ele disse assim: eu sou o Senhor, eu mato e faço viver, eu firo e eu saro. Ele é soberano. Ele disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Ele disse: eu sou o que sou, e o meu louvor e adoração não darei às imagens. Ele é Deus, é soberano. Um dia ele disse a Jonas: Jonas, vai para Nínive e prega a minha palavra contra ela. A Bíblia diz que Jonas disse: eu não vou, Deus, eu não vou. Ele pegou a embarcação para Tarso. A Bíblia diz que o Senhor disse: você não vai para onde você quer ir. Aleluia. Deus jogou um vento, jogou uma tempestade, ele foi para o mar, a baleia engoliu, mas ele chegou aonde Deus quis usar ele. Aleluia. Não tem desculpa, irmãos. Tem pessoas que acham, que pensam que entende a Deus. Tem pessoas que querem dizer que Deus não interfere no livre-arbítrio. Irmãos, Ele faz como Ele quer, irmãos. Não adianta fugir, se Ele quer, acabou-se. Você pode ir para o norte, se Deus quer no sul, não adianta. Aleluia. O que prevalece é a vontade de Deus. O que prevalece é a chamada de Deus. Aleluia. Pare de dar desculpa. Aleluia. Dizer que está cansado, que está cansada. Muitas vezes é essa desculpa que está. Aleluia. A maior desculpa é essa: eu estou cansada. Não dá hoje, não dá. O Senhor está dizendo: para de dar desculpa. Faz a minha vontade. Senão eu uso a baleia. Oh, glória. Emintios tu quiracamanto, rabacamanarasúria. Faça a vontade de Deus, irmãos. Quando Deus usa a baleia é pior. Faça no amor, faça o que Ele quer. Aleluia, aleluia. Tem pessoas que estão com o coração tão duro para a obra de Deus, para o chamado de Deus. Você sabia que Ele não atenta a voz de Deus? Ele não atenta a voz do Senhor. Deus falou com Saulo através dos apóstolos. Deus usou os apóstolos, mas Saulo nem ligava. Mas Deus marcou um encontro no caminho de Damasco, jogou ele por terra e fez dele um instrumento, e ele fez a vontade de Deus. Verdade, irmãos, que quando a gente pensa que a gente pensa que tem, a nossa vontade, ela predomina. Quando a nossa vontade está em primeiro, Deus às vezes gosta de jogar por terra e quebrar. Cuidado, porque quando Deus começa a quebrar, não tem jejum, campanha, oração. Quando o vaso está na mão do oleiro, ele só deixa, aleluia, só coloca em lugar de destaque quando está pronto e perfeito. Ele quebra, ele bate, ele amassa, refaz, ele faz. Olha a quarta desculpa de Moisés. A quarta desculpa de Moisés é essa. É tipo um conselho. A Bíblia diz no capítulo 4 que Deus se irou-se com Moisés. Moisés diz assim: Senhor,
Poxa, eu não sei falar. Eu não me expresso bem. Essa desculpa que você está dando. Quando tem uma oportunidade, quando Deus chama. Bem, aí Moisés usou. E disse assim, Senhor, eu não me expresso bem. Aí vê. Ele quer jogar a responsabilidade para outro, irmão. E se irou Deus. Deus ficou irado. Ele disse, mas o meu irmão é eloquente. Quando ele prega, ele chama a atenção. Tem gente que se arrepia, outro que pula, outro que marcha. Quando ele prega, até eu choro, ele sim. Ele vai jogar a responsabilidade do seu chamado para outro. Você já percebeu que tem gente assim? Que Deus chamou ela, chamou ele. Aí ela olha e diz, não, fulano de tal é mais capacitado. Aleluia. Não, ele não chegou aquele, então bota aquele para pregar. Deus está dizendo, olha, é você. Aleluia. Ele disse, olha, Arão. Rapaz, o vernáculo, a oratória de Arão. Quando Arão começa a falar dentro da exegese, numa hermenêutica perfeita, uma homilética boa, começou a apresentar Arão. Dizer, olha, ele dá, eu não. Deus diz, não adianta. Não adianta, eu não escolhi Arão, eu escolhi você. Amanto me calácia. Pelo amor de Deus, irmãos, aceite o chamado. Aceite o chamado, é melhor. Não deixe Arão. Deus sabe, Ele confia em você, Ele sabe que é você, irmãos. Aleluia. Tem oportunidade para pregar e chega o fulano de tal e diz, olha, bota ele. Fala com o pastor, com a pastora, com o ciclano, com o beltrano, diz, não, ele é mais usado, é melhor ele, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Deus está dizendo, olha, eu me irei com Moisés, cuidado, não é Arão, é você, eu quero te usar, eu quero te usar na terra. Escute. Aí nós pensamos muitas vezes, que como aquele que é mais capacitado que nós, está a mensagem, e muitas vezes não é o mais capacitado. Você se lembra daquele jovem que tinha lá os pães e os peixinhos? Se lembra? Ali os discípulos, a maioria era pescador, irmãos. Vamos raciocinar um pouco. Eram pescadores. Entendia de tainha, de pilape, de cará, de peixe, de tubarão, de barão, entendia de todo tipo de peixe. Pescador, sabia o canto que dava, mas na hora, quem tinha o peixe era um jovenzinho que ninguém conhecia. Você está entendendo? Às vezes tenho, aleluia, os pregadores que Deus usa realmente. Às vezes tem os capacitados teólogos, mas às vezes aquilo que Deus quer falar com a igreja está com você e você quer jogar para outro. Deixa Deus te usar. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Rapachumi cabresemi calvinergia. A revelação que Deus te deu não deu a outro, e faz tempo que você está guardando, o Espírito está cobrando. Deixa Ele te usar, não põe desculpa para Deus. Não coloque desculpa para Deus. Pare de olhar a sua capacitação. Pare de dizer que não tem qualidade, que não tem um perfil. Deixa o Espírito te usar. Se Ele te chamou, Ele sabe que você é capaz. Se Ele te deu o ministério, a chamada,
é porque Ele está confiando em você. Se você não tem condição, Ele é o Deus que dá condição. Se a sabedoria é pequena, Ele é o dono da sabedoria, e ela se senta para aprender com Ele. Se põe de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito. O Espírito de Deus nessa noite está confrontando muitos aqui nesse lugar. O Espírito, Ele quer te usar. Ele quer te usar para ganhar vida, ganhar almas. Ele quer te usar para curar os enfermos. Ele quer te usar para saquear o inferno. Ele quer te usar para povoar o céu. Amanto fogo monovia. Aleluia, prepara o hino aí, pastor, em nome de Jesus. Amando suricandarápia. A presença de Deus está aqui. Aleluia, você está dizendo que não tem condição, está querendo transferir a tua responsabilidade para outro, está achando que o outro pode mais que você. Aleluia. Mas a palavra diz assim: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu os que não são para confundir os que são. Ele te escolheu para confundir a muitos, e Ele tem uma porção dobrada do seu Espírito para derramar sobre a tua vida. A igreja, levante a mão, adore a Deus, adore a Ele, 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 adore a Ele nessa noite, porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, e está neste lugar, está dizendo: eu te escolhi, eu te chamei, a obra é grande, o ministério é grande. Quem sente a presença dele adora. Amando, comando becandarabia. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Nessa noite que Ele quer te usar. Quebranta o meu coração, Espírito de Deus, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha atrás de como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor,
Quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando se tem um chamado de Deus, não adianta se esconder, irmãos. Não adianta se esconder pensando que se escondendo Deus não vai te achar. Salmo 139, o salmista disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu deitar, o meu levantar. Tu me cercaste por e volta, por diante, antes que uma palavra venha em minha boca. Tudo o Senhor já sabe, já conhece. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei de tua face? Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu desço, lá também estás. Não adianta você tentar se esconder nas desculpas farrapadas, dizer que é o cansaço do trabalho. Deus te sabe, Deus te conhece. Não adianta você dizer que é os filhos, marido, vizinho. Não se esconda, porque Deus te acha. Lembra de Elias? Elias adentrou na caverna e se escondeu. Mas a Bíblia diz que o Eterno deixou o trono e entrou dentro da caverna e disse: o que é que tu está fazendo aqui, Elias? Ei, Deus vai visitar o teu comodismo da calafa, supe. Deus vai visitar o teu conforto. Meu Deus. Ai, o Espírito está me mostrando um anzol, irmãos. Você se lembra o que ele fez com o rei quando pegou no
só pelo nariz. Deus vai pegar alguém aqui pelo anzol, mas este alguém vai entrar na vontade de Deus. Elias está lá, comeu o pão, bebeu a água e entrou na caverna. Tentou se esconder, mas Deus desceu, visitou Elias teofanicamente em uma brisa suave e disse: que faz aqui? Estou presente, estou aqui. Que fazes aqui, Elias? Ele veio em forma de brisa e despertou o dormente. Quando foi para Jona, ele foi em forma do capitão do navio. Eu não sei como ele vai se revelar a você, mas que ele vai, ele vai. Isso é certo. Isso é certo. Amém? A irmã, o Espírito de Deus, a senhora de preto, o Espírito de Deus me fala que tem pressa em te usar na terra. Aleluia. Ele tem pressa em te usar na terra. O Espírito de Deus está aqui, irmãos. Aleluia, ele está falando como a sua igreja. Aleluia. Aleluia, o Espírito está aqui e ele está passeando no meio da sua igreja. Ele está dando capacidade incapacitado, ele está dando a unção a quem precisa, mas ele vai usar profeta aqui nesse lugar, irmão. Aleluia. Tem pessoas que nessa noite tem que dizer: é a noite, irmãos. O Espírito de Deus, ele me fala que é a noite. Faça a prova. Aleluia, ele está me falando que é a noite de alguém entender o chamado dele, dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me, 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 envia-me. Essa é a noite. Pega na mão do teu irmão, pega em nome de Jesus. Eu estou sentindo, meu Deus, amando. Eu não quero fazer movimento, mas eu estou sendo movimentado. É hoje, tem que ser hoje. O eis-me aqui. O Espírito tem pressa em te usar nesse lugar, nesse lugar. Oh Espírito, a terceiro da Trindade, a insondável, o inacessível, o glorioso. Ah, meu Deus, eis aí a tua igreja, a tua noiva, o teu povo, meu Deus. Oh, meu Pai, nessa noite, que possamos dizer, como Isaías disse: eis-me aqui. Oh, meu Deus, que toda desculpa agora venha cair por terra e venha prevalecer o teu chamado, a tua obra, o teu ministério, ó Deus. Ó Deus, Anai que menuvinácia, o Espírito de Deus está. Anai kamanu como nuvi, amanu como novinácia. O Espírito, ele está neste
neste lugar e estar a passear, e estar a dizer: entende que eu falo contigo, ouve a minha voz, ouve. Amano como no via, alai amano como no vi, este mocou que na, alai mandorobinácia, é com você mesmo. Desperta! Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar. Receba de Deus a capacitação, receba de Deus o que você precisa agora. Agora. Amano como no via, alamar chemecandarábia, amano que menúvia. O Senhor me mostra uma mão, amano como nuvia. Eu vejo uma mão, e essa mão, ela te separa agora. Amanuvinukenana, araiaxé, receba. Amanuvi. Depois dessa ministração, você não vai arranjar desculpa, mas você vai ir aonde Deus te mandar. Você vai tocar aonde mandar tocar. Você vai chegar aonde Ele quer que você chegue. Amanucumunuvia. A presença te envolve e te capacita na noite desse dia. A igreja que crê aplauda o Senhor dos Exércitos. Aleluia.